está te vendo. Como se estivesse lá. Eu sei que você está ouvindo. Você tá vendo isso? Quebrei a quarta parede dentro da quebra da quarta parede. Isso dá 16 paredes. Bom, vamos lá, saiu o terceiro episódio de X-Men 97 e eu preciso dizer uma coisa aqui, tá? Ó, dá uma valorizada aqui nesse vídeo, porque deixei pra ir na academia 5 horas da manhã, pra acordar 5 horas da manhã, pra assistir esse episódio maravilhoso, de lindo, de perfeito, pra passar 3 horas fazendo o roteiro desse vídeo, pra conseguir trazer o melhor conteúdo o mais rápido possível aqui pra vocês, pra gente curtir junto esse episódio e essa série. Minha gente, eu só queria dizer, eu estou hypadíssimo pra ver os X-Men dentro do universo da Marvel cinematograficamente, dentro do MCU, cara. E eu só preciso dizer uma coisa, a Marvel só precisa pegar o que os X-Men estão sendo aqui em X-Men 97, perfeição, avaliação máxima de todas as produções que já existiu da Marvel, nota 100, tá? E trabalhar isso aqui igual, cara, dentro do MCU. Eu achei que esse terceiro episódio poderia diminuir a qualidade, poderia começar a se perder, mas não. Na verdade, esse terceiro episódio aqui só melhora ainda mais tudo que já foi apresentado pra gente no primeiro e segundo episódio. Essa série aqui está maravilhosa e esse aqui é o meu vídeo de análise explicado e opinião sobre esse terceiro episódio, com várias teorias insanas que eu já tô pensando aqui, porque as teorias que pensamos no segundo episódio se concretizaram nesse aqui de uma forma espetacular. Nem eu acreditei nisso aqui. Então eu só peço pra você se inscrever, deixar o like, vai ajudar a gente pra caramba, vai me ajudar bastante, e estar comprando a nossa nova roupa maravilhosa que lançamos agora há pouco, a roupa de Logan mais Wade, pra você assistir Deadpool no estilo, ok? Já compra já, porque quando sair o segundo trailer você tá aí utilizando, no maior estilo, assistir até mesmo X-Men, não é, minha gente? O link tá na descrição e nos comentários desse vídeo, e bora falar aqui sobre esse episódio lindo, lembrando que amanhã vai ter um vídeo de detalhes, referências e easter eggs que eu vou deixar separado aqui, ok? Mais um motivo pra estar inscrito e bora falar desse terceiro episódio lindo. O quê? Jean? A abertura desse episódio aqui é diferente da abertura dos 2 episódios anteriores. Isso aqui é um lembrete, não pule a abertura desta animação. Porque traz cenas novas de temas que vão ser abordados e trabalhados neste episódio aqui, como o caso dos acontecimentos da Fênix Negra que acontece na terceira temporada de X-Men dos anos 90, assim também como o Roberto da Costa reescrevendo ali a abertura da Jubileu na primeira temporada dos X-Men, sem falar também dos poderes da Jean Grey com rajadas vermelhas, mostrando que ela nunca foi a Jean Grey, mas sim era um clone do próprio Sinistro. Bom, temas que a gente vai trabalhar aqui neste vídeo também. Não estou entendendo. Quem é você? Muitos se referem a mim como o Senhor Sinistro. Mas você pode me chamar de pai. O episódio 3 continua exatamente onde parou o episódio 2, onde a gente viu ali uma outra Jean Grey chegando na mansão dos X-Men. Teoria que a gente trouxe aqui no final da semana passada no nosso vídeo de explicado aqui, onde eu teorizei que essa aqui era a Jean Grey original e a outra ali que estava com os X-Men esse tempo inteiro era a Madelyne Pryor. Isso aqui, cara, não é tão difícil assim de acertar, porque essa animação aqui, cara, pega exatamente, quase perfeitamente o que aconteciam nos quadrinhos dos X-Men lá dos anos 80. Essa série dos X-Men dos anos 90 simplesmente decidiram criar uma animação em que adaptasse os maiores arcos e história dos X-Men dos anos 80. Por isso temos aqui até mesmo acontecimentos de Dias de um Futuro Esquecido, da Fênix Negra e outros acontecimentos que aconteceram nos quadrinhos lá antigamente, que essa animação acabou adaptando aqui nos anos 90. E aqui a Marvel está continuando a trabalhar exatamente da mesma forma. Por isso que acertamos, porque a teoria que eu criei foi com base nos quadrinhos. A cada momento temos uma nova e chocante avaliação de tudo pelo que passamos. Meus amigos, não tenho as palavras certas para lhes preparar, mas a Jean que está deitada nesse sofá parece ser a verdadeira Jean Grey.
Então vamos lá e vamos analisar essa cena aqui. Quando a Madelyne Pryor está vendo ali a mente da Jean Grey, a gente acaba vendo cena das temporadas anteriores desta animação. Por mais que seja ali com muitas fontes dos quadrinhos, não adaptou de 100% e temos algumas mudanças nessa história aqui, principalmente uma teoria que eu criei aqui para esse episódio com base numa pequena diferença dos quadrinhos que acho que foi adaptado aqui neste episódio. Então vale a pena você acompanhar esse vídeo aqui até o final, beleza? Aqui a gente vê que a mente da Jean Grey original está completamente despedaçada, com alguns fragmentos de memórias que talvez não sejam dela. E aqui temos aqui, ó, acontecimentos da Fênix Negra com o Império Shi'ar. Temos o meme do Ciclope com a Jean Grey abraçados no chão e o Wolverine de costas pra ele. Cara, essa aqui é uma série que abraçou o meme, sabe? A gente sabe que a Marvel fica vendo aí todos os fancasts dos atores, todos os memes que a galera cria na internet, e ela lembra do meme dos anos 90. Isso aqui é magnífico. Ela continua analisando essas cenas aqui e uma delas me chamou a atenção. É a Jean Grey fugindo ali do laboratório do Senhor Sinistro e ela vê ali os X-Men justamente na loja de TV que aparece no primeiro episódio. Um detalhe muito interessante, detalhes como esse aqui eu vou deixar também separados para o próximo vídeo, tá? Eu vou focar aqui mais nas teorias e nos acontecimentos desse episódio aqui neste vídeo. E o interessante é o seguinte, esse episódio aqui trabalhou exatamente a teoria que criamos com base nos quadrinhos. Porque o que aconteceu aqui? O Senhor Sinistro colocou a Madelyne Pryor, que ele criou uma clone da Jean perfeitamente para estar no lugar da Jean Grey, para viver a vida com o Ciclope, se casar com ele, eles se apaixonarem e terem um filho. Porque esse é o plano do Senhor Sinistro. Esse cara aqui é um dos maiores vilões da Marvel nos quadrinhos e principalmente também dos X-Men. O objetivo dele é pegar o filho da Jean Grey e do Ciclope, porque ele vai ter o gene perfeito, a mutação perfeita para ele conseguir dominar toda a mutação e criar a espécie, a raça perfeita, digamos assim, e conseguir dominar o futuro, através do próprio Cable. A origem da linhagem de uma raça imbatível de mutantes que serão meus escravos. Através de vocês, mutantes, eu darei origem ao futuro. Isso porque ele já queria isso aqui desde a segunda temporada dos X-Men. Sim, na segunda temporada, se não me engano no episódio 2 ou 3, o Senhor Sinistro acaba sequestrando tanto o Ciclope quanto a Jean Grey. E nesse episódio ele acaba dizendo que ele queria sequestrar os dois porque os dois têm o gene perfeito e a fusão dos genes dos dois iria criar um mutante perfeito para ele conseguir dominar o mundo. E aqui fica a minha teoria. Desde esse episódio em que o Senhor Sinistro sequestra o Ciclope e a Jean Grey e depois eles acabam fugindo e o Senhor Sinistro fugindo numa nave, neste episódio foi o episódio em que ele substituiu a Jean Grey pelo o clone da Madelyne Pryor. Vamos pra casa. Descansados. E a Jean Grey verdadeira ficou todo esse tempo desacordada em um limbo ali, dormente todo esse tempo. E quem viveu todas as histórias dos X-Men a partir da temporada 2 até a temporada 5, até essa temporada dos X-Men 97, foi a Madelyne Pryor. Explosões de cabeças e mais coisas que acontecem nesse episódio confirma essa minha teoria aqui. A Jean 2 é mais velha, tem a idade correta. Embora você seja idêntica, não tem. Portanto, A nossa Jean é um clone. Assim que a Madelyne Pryor termina de ler a mente da Jean Grey, o Morpho acaba se levantando e se transformando em um outro mutante. Que mutante é esse? É a Spiral. É uma mutante que acaba trabalhando para o Mojo no Mojo Verso. Um vilão que fazia espetáculos televisivos para aumentar a sua audiência e ter mais poder e conseguir mais audiência e mais poder. E ele aparece no episódio 11 da segunda temporada dos X-Men e sim, é uma referência um tanto quanto macabra, não é mesmo, Morpho? E é impactante aqui nesse exato momento desse episódio quando o Ciclope não fica do lado da Jean Grey, que é Madelyne Pryor, cara. Scott? Como é impactante isso aqui. O cara viveu uma vida inteira com ela. Ela é basicamente a própria Jean Grey, com as memórias da própria Jean Grey. É basicamente um clone perfeito. Fica aqui a questão, o cara traiu a Jean Grey ou não? Porque é a mesma Jean Grey, mas ao mesmo tempo é um clone perfeito, com as memórias da Jean Grey despedaçadas. Eu lutei ao seu lado em incontáveis batalhas. Dei a minha vida. Quantas vezes?
Vocês me conhecem? Então, sei lá, cara, é uma confusão tão absurda que até mesmo a própria Madeline Pryor não consegue entender o que o Ciclope acabou tomando de decisão aqui. A gente consegue até mesmo entender a decisão do Ciclope. É uma situação tão pesada, tem diversas camadas sendo trabalhadas aqui nesse momento que a gente consegue ver, cara, essa animação aqui tá abalando e a gente consegue entender porque ela tem 100% de aprovação. Você nunca conseguiu mentir pra mim, Scott. Mas você sempre acreditou em mim. Porque, pra vocês terem uma noção, a Madeline Pryor foi quem se sacrificou pelos X-Men na terceira temporada, quando ela se tornou a Fênix Negra e se sacrificou pra salvar todos. Os X-Men se uniram para entregar uma parte da sua força vital, todos, para trazer a Madeline Pryor de volta à vida. Porque neste momento todos acreditavam que era uma própria Jean Grey. Cara, que insano é isso aqui. E não é a Jean Grey. Mano, maluquice. Logo em seguida a gente acaba vendo ali o bracelete do Bishop. Pra quem não sabe, o Bishop é do futuro. Se eu não me engano, do ano 2055 ou 2555. E ele volta para o passado para ajudar os X-Men para mudar a história do futuro. Sim, dias de um futuro esquecido, aonde todos os X-Men teriam morrido ali, basicamente. Então ele volta pro passado, seu aparelho acaba sendo estragado e ele fica preso no presente durante todo esse tempo. Então ali ele está finalmente terminando de consertar o seu bracelete temporal. Se alguém quer saber um pouco mais, essa história do Bishop acaba aparecendo na primeira temporada de X-Men dos anos 90. Lembrando também que na primeira temporada tem a participação do Cable, que é basicamente o futuro deste bebê que está aqui neste episódio. Nós te amamos demais, Nathan. Voltamos para a conversa do Sinistro com a Madeline Pryor, e a gente acaba vendo aqui como eles adaptam aqui um pouco a história dos quadrinhos de uma forma diferente. Ele diz que ele a criou, ele é o pai dela e o bebê é basicamente o seu neto. Você quer o nosso filho? O Nathan? Sim, foi por isso que eu te fiz, te fabriquei. Ela fica completamente descontrolada com essa informação e a gente acaba descobrindo que isso aqui tem uma pequena mudança em conforme nos quadrinhos, porque nos quadrinhos o Sinistro coloca a Madeline Pryor, a clone da Jean Grey, na vida do Ciclope após a Jean Grey ter desaparecido, ter sido morta depois dos acontecimentos ali de X-Men Fênix Negra. Então ele acaba conhecendo essa pessoa que já era diferente e a história se desenrola muito parecido com o que se desenrola aqui. Aqui na série, na animação, eles acabam fazendo essa pequena mudança, já que a Jean Grey não acabou morrendo no final de X-Men Fênix Negra na terceira temporada. Você pode me chamar de pai. Você fica longe da gente. Então realmente dá a entender que o Sinistro substituiu ela desde a segunda temporada, quando ele acabou capturando o Ciclope e a Jean Grey. Seu material genético será o alicerce. Através de vocês, mutantes, eu darei origem ao futuro. E então ela acaba se transformando na Rainha Goblin, adaptando o seu traje clássico dos quadrinhos. E aqui, cara, ela acaba se denominando a Rainha Goblin, simplesmente porque esse é o seu nome nos quadrinhos, e ela acaba aqui dizendo que eles vão conhecer o seu inferno. Eles conhecerão o meu inferno! Isso aqui é uma referência aos quadrinhos também, até porque ela tem uma conexão um pouco demoníaca nos quadrinhos com o inferno e com demônios também. Então ela acaba utilizando seus poderes ali que a Jean Grey tem de criar ilusões e tudo mais, e transformando esta mansão dos X-Men em uma mansão mal assombrada, digamos assim. E aqui, mais uma vez, parece que o Gambit aqui nessa animação, alguém odeia o Gambit pelo jeito, né? Porque o cara só sofre, sofre e sofre. A gente viu na abertura ali uma cena toda fofinha dele beijando a vampira, mas com a mão na frente pra não encostar nela e tudo mais. E aqui, simplesmente o Morpho decide zoar o cara pesadíssimo. Inimigos, pra quê? Se você tem o próprio Morpho. Parece que o Magneto e a vampira reservaram a sala de perigo pra agora. Ah, e pra amanhã também. Nossa, a vampira tá fazendo um belo teste de resistência com o novo chefe. O cara destrói o Gambit ali naquele momento, mostrando que o Magneto e a vampira estão em um longo treinamento. Na moral, quem é que passa tanto tempo treinando assim? Na moral. Acho que o Gambit vai procurar a vampira agora. Cherche la femme. É aqui que a Madeline Pryor acaba criando ilusões com os maiores medos e terrores de cada um dos mutantes dos X-Men. Temos o Morpho sendo aterrorizado pelo Sinistro porque ele já sofreu ali uma lavagem cerebral do Sinistro que fez ele querer caçar e matar os X-Men.
novo, não! O próprio Mancha Solar sendo aterrorizado por uma versão de O Chamado misturado com WandaVision quebrando a quarta parede igual o Deadpool e sendo aterrorizado pelos seus pais. Monstro! Mãe! O Gambit sendo aterrorizado pela vampira junto com o Magneto. E detalhe, ela tá tipo assim, né? Os caras estão numa situação ali que não é muito de treinamento, não é mesmo? Cara, coitado do Gambit. Na moral, coitado desse cara. Eu encontrei um homem de verdade. Mais referências acontecem aqui neste momento que eu vou deixar separado para o próximo vídeo aqui no canal. Amanhã, faço questão aí de se inscrever e deixar o like para não perder o próximo vídeo e ajudar a gente aí, beleza? Em seguida, vamos para uma das cenas mais insanas que acontecem aqui neste episódio. O Ciclope e o Bishop, o Ciclope sobrecarregando o Bishop com o seu poder e o cara simplesmente dizimando um monte de demônios, cara. Ela se chama a Rainha Goblin porque ela cria vários goblins, digamos assim. Assim também como nos quadrinhos. E então, cara, simplesmente chega a Jean Grey em uma forma meio que divindade, uma deusa chegando pra acabar com toda aquela ilusão que estava acontecendo. Pra você ver como que a Jean Grey é realmente muito mais poderosa que os outros mutantes aqui nesta parada, não é mesmo? Aqui temos um momento depois que a Madelyne Pryor acaba fugindo com o seu filho. Temos um momento em que o Morpho acaba contando um pouco mais sobre o Senhor Sinistro, como ele é a origem do cara, que foi contada na 5ª temporada de X-Men dos anos 90. Pessoa de dissecar mutantes, roubar nosso DNA pra se aprimorar e prolongar a própria vida. E ele acaba contando essa história e também qual que é o objetivo desse cara. No final, o Morpho acaba ficando com um rosto ali meio esquisito. Isso porque este era o rosto que o Morpho tinha na 1ª e 2ª temporada dos X-Men. E então vemos a origem do Cable. Sim, o Cable que a gente vê em Deadpool 2, por exemplo, e também o Cable que aparece na 1ª temporada dos X-Men, que veio do futuro. Esta criança aqui, o Nathan Summers, é filho da Madelyne Pryor com o Ciclope, aonde foi, digamos assim, amaldiçoado a viver no futuro, justamente por causa dessa doença degenerativa tecnológica, que acaba substituindo o seu corpo por robôs, basicamente, né? Uma tecnologia robótica, digamos assim. Ele acaba sendo levado para o futuro através do Bishop, porque lá no futuro o Bishop diz conhecer alguém que consegue criar todo tipo de tecnologia, digamos assim, a tecnologia que pode acabar salvando o Cable. Eu conheço um cara lá, inteligente. Ele constrói qualquer coisa. Dessa forma, ficando longe e vivendo a sua vida longe dos seus pais. O episódio continua ali e os X-Men vão enfrentar a Madelyne Pryor para conseguir recuperar o filho do Ciclope e tentar derrotar o Senhor Sinistro. Nesta luta aqui, cara, o Morpho acaba se transformando na Illyana Rasputin, simplesmente a magia dos jovens mutantes. Isso aqui será que pode ser uma brincadeira da Marvel em querer adaptar ali os jovens mutantes numa 2ª temporada de X-Men 97? Cara, eu não iria me surpreender, porque eles já estão colocando até mesmo o Mancha Solar, que também faz parte dos Jovens Mutantes, aqui já na 1ª temporada. Enfim, de qualquer forma, pelo menos temos o Morpho entregando as melhores referências. E então é neste momento que temos uma das lutas mais insanas da Madelyne Pryor lutando contra o Magneto, fazendo o próprio Magneto sangrar e quase ficar no seu leito de morte, não é mesmo? Cara, muito absurdo isso aqui. E corta logo em seguida para uma cena super dramática e emocionante do Wolverine, mostrando todo o seu amor e sentimento pela Jean Grey. Eu significo tanto assim pra você. Mas... E quando ela vê isso, ela lembra do Scott. Scott! Ele está em perigo. Cara, que triângulo amoroso, coitado do Wolverine, cara. E aí que ela vai pra uma luta telepática contra a Madelyne Pryor, que faz ela lembrar e colocar ela e voltar à sua sanidade normal, cara. Lembrando que ela é uma mãe e que precisa salvar o seu filho. Do amor mais puro que duas pessoas podem compartilhar. E ninguém poderá jamais tirar isso de você. E é aqui nessa luta mental que a Madelyne Pryor acaba dizendo que ela foi a Fênix, cara, comprovando mais ainda a nossa teoria que a Jean Grey original foi substituída na 2ª temporada, e toda essa história da Fênix Negra, dos X-Men salvando ela, trazendo ela de volta à vida com a Força Fênix ao mesmo tempo e lutando ao lado dos X-Men durante todo esse tempo, sempre foi a Madelyne Pryor. Porém, a Jean Grey é tão poderosa que consegue se recuperar de todas essas memórias. Cara, que insano isso aqui, na moral. Eu era a Fênix! Eu, o poder encarnado!
É assim, é dessa forma que você faz um personagem ser substituído por um clone, por um outro personagem do mal, digamos assim, deixando vários plots explodirem as nossas cabeças, do que a forma extremamente bizarra e desinteressante que aconteceu com o Rhodes em Invasão Secreta. Eles acabam salvando o Cable ali e tirando da onde ele estava sofrendo toda a sua mutação pelo Senhor Sinistro, porém por terem interrompido esse processo, ele acaba ficando com essa doença tecnológica e a única forma de salvá-lo é levando para o futuro. Pode levar meses ou até anos para desenvolver uma cura. E o vírus está se espalhando muito rápido. O Ciclope fica pistola porque ele não quer se separar do seu filho, porque ele não quer ser igual ao seu pai. Não, tem que haver um outro jeito. Eu não vou ser como meu pai. Detalhe super interessante que o Ciclope encontrou o seu pai, que na verdade é um pirata espacial nas primeiras temporadas de X-Men, cara. Ou você consegue entender, e ele até mesmo, vocês conseguem entender como é ser abandonado. Ciclope, todo mundo que está dos X-Men consegue entender o que é o abandono. Algum de vocês sabe como é sentir que foi abandonado? Cara, todo mundo consegue entender a sua dor e pelo que você tá passando. A Jean Grey também, a Madelyne Pryor também, o Cable também. E é um fato triste que depois o Cable se lembra do Ciclope e da Madelyne Pryor como umas pessoas normais, não como seus pais. Triste. Havia alguma coisa errada em mim? Mas você é perfeito, meu bebê. Então o episódio acaba terminando com 3 portas em aberto, com a Madelyne Pryor seguindo a sua vida separada dos X-Men, porque se ela continuasse ali, ela não ia estar vivendo a sua vida, iria estar vivendo a vida da Jean Grey também. A minha próxima vida será minha. A outra parte que termina em aberto é o Cable indo pro futuro junto com o Bishop. Muito provavelmente o Bishop vai levar o Cable para conhecer o Forge. Porém, ao mesmo tempo, temos o Forge aparecendo ali para a Tempestade, falando que pode ajudar ela a conseguir os seus poderes novamente. Meu nome é Forge, Tempestade. Eu gostaria de te ajudar a recuperar o que você perdeu. E aqui fica uma parada, como que o Forge é do futuro e tá aqui neste momento? Bom, como o próprio Bishop acaba dizendo, o futuro e o passado sempre acabam se reescrevendo o tempo inteiro e não é um livro de história, não é um acontecimento fixo. O que muda no passado e no presente vão se mudando. O futuro é mutável, entendeu? Super interessante isso aqui, meio bizarro isso aqui também, mais um conceito de viagens no tempo. É interessante que, nos quadrinhos, é o Bishop quem cria a arma que acaba tirando os poderes da Tempestade. E então ela passa todo por um processo ali de auto-reconhecimento e tudo mais nos quadrinhos de Vida ou Morte, um conto de história. E nesse quadrinho ela também encontra o próprio Forge, que está aparecendo aqui. Será que o Forge foi o responsável por criar a arma que o Executor utilizou para tirar os poderes da Tempestade e por isso que ele voltou para o passado para chegar aqui? Muito provavelmente o Bishop, que leva o Cable bebê, leva pro futuro, o Forge cria ali e consegue salvar o Cable. O Bishop lá no futuro acaba contando para o Forge o que aconteceu com a Tempestade e ela perdeu seus poderes, que faz o Forge querer voltar para o passado e tentar ajudar ali a Tempestade a recuperar os seus poderes. Cara, muito louco isso aqui, só deixa melhor e cada vez melhor cada episódio. Esse terceiro episódio ele foi de surpreender pra caramba. Vários detalhes e referências vou deixar separado pro próximo vídeo. Se inscreve, deixa o like, comenta aí embaixo o que você achou desse episódio insano. Até o próximo vídeo e... tchic, tchic.